Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Mais comum vermos por aí reivindicações para melhorias de salário, saúde pública e privada, aposentadoria, educação de forma geral, meio ambiente e por aí vai. Claro, que bom que temos cabeças pensantes para sempre estarmos buscando por melhorias, não é mesmo? Mas e a dança? Esta, a qual sabemos que ainda não é uma prioridade artística em nosso país, mas tem tanto potencial na arte de educar e transformar vidas. O que será que tem por trás de instituições sem fins lucrativos na dança? Como acontece essa gestão como um todo para que continuemos tendo oportunidades de estudo com a dança e a sua formação? Um super episódio especial hoje aqui, diretamente, na minha escola de coração, a Escola do Teatro Bolshoi. E dessa vez com a sua diretora administrativa, que eu tenho tamanha admiração e respeito, Célia Campos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Giovana. Um prazer estar falando com você. Um prazer mesmo, assim, duplamente por estar no teu podcast e por você ser fruto desta escola. Com certeza, com muito orgulho, e que bom que a gente está aqui nessa conversa gostosa de hoje. Eu pensei muito, sabe, no que trazer para esse episódio, para falarmos de gestão, no quadro do Talk G Pérez, que a gente fala bastante sobre essa questão de carreira, gestão na dança, né? E aí, a gente vai contando, no meio desses tópicos todos, um pouco mais da sua história e experiência também, mas uma coisa que eu achei muito legal é que você deixou o trabalho dentro de escolas de empresas privadas para trabalhar então em empresas sem fins lucrativos, que é o caso da Escola Bolshoi. Mas por que dança? A dança que te escolheu ou você que escolheu a dança? Olha, eu acho que na verdade assim as pessoas não acreditam que eu fui convidada por alguém para vir trabalhar na Bolshoi. E eu entrei no Bolshoi através de uma empresa de recrutamento e seleção na cidade de Joinville, colocando essas que a gente coloca o currículo e espera uma oportunidade de trabalho. E daí surgiu e eu vim aqui. Então, eu acho que foi a escola que me escolheu. Entendi. Né? Porque quando tudo isso começou, eu nem imaginava a escola do Teatro Bolshoi. Me perguntaram se eu conhecia o Bolshoi na época. Eu disse, ué, do balé? Né? Então, primeiro eu não sou da área da dança. Sim. Não era. Não é, hoje em dia já tá mais que imersa nessa área. Isso aí, né? só não danço, mas sou da área. Ainda não, quem sabe um dia a gente não vê Célia Campos dançando por aí. E aí eu comecei, então a vinda para esse universo da dança foi buscar em mim a minha formação de administração. Só que eu também nunca tinha trabalhado no terceiro setor, né, com empresas sem fins lucrativos. Então eu estava acostumada a trabalhar em empresas que buscavam lucro. E agora eu estou há 24 anos trabalhando sem correr mais atrás desse tipo de lucro. Né? O lucro que a gente corre atrás agora é outro. É outro. E a gente vai estar comentando bastante sobre isso hoje aqui nesse episódio. Mas então, eu queria trazer pra gente também começar esse episódio com tudo, uma citação, uma referência de um artigo da Stratsakapa, eu acho que é assim que pronuncia, onde ela fala muito sobre dança na educação, discutindo questões básicas e polêmicas na dança, né? E a gente sabe que não é, infelizmente, ainda uma prioridade artística no nosso país a dança. Mas é aquilo, né? Aquele trabalho de formiguinha que a gente ali tá fazendo todo o esforço para que um dia ela seja tão valorizada quanto outras profissões, né? Mas no Ministério da Cultura, por exemplo, ela é dentro ali ainda das artes cênicas, por exemplo, e até mesmo chamada no mesmo nome ali que a gente costuma ler, de teatro. Dentro das escolas regulares, ela já se confunde ali com a educação física, com a arte, né? A disciplina. Mas discutir essa questão do lugar da dança, para além do mundo da dança também, é começar nas escolas, né, Célia? E aí eu vejo que muito ainda a dança tem esse espaço de uma atividade extracurricular.
Então, eu queria saber qual é o papel, especialmente quando se fala no Bolshoi, né, nessa questão de reverter, principalmente o mindset, né, a forma de pensar, não só das crianças, mas dos pais das crianças, porque é dentro de casa que acontece esse primeiro contato do incentivo profissional, né? Então, qual que é o papel da escola hoje, que eu tenho certeza que vocês trabalham nisso, né, para além do Bolshoi, reverter essa situação de, olha, a dança pode ser além de uma atividade extracurricular. Eu entendo que no Bolshoi isso tem uma conotação completamente diferente, porque assim, a gente foi fazer o nosso planejamento estratégico e a gente chegou à conclusão que o nosso negócio é a dança e a transformação de vida através da dança. Então, assim, diferentemente da dança estar incluída em algumas coisas, aqui não, aqui ela é a protagonista de tudo. Então, ela muda completamente a conotação. Sim. Então, quando a gente está trabalhando a dança, a Escola Bolshoi transforma e vai lá na família, porque hoje nós temos resultados, assim, muito palpáveis, de que essa transformação acontece, que esta formação profissionaliza, que esta profissão e essa formação dada aqui dentro te coloca num mercado de trabalho até então não muito fácil para ser alcançado por brasileiros, Sim. né? Então, eu acho que o próprio resultado alcançado pelos frutos do trabalho do Bolshoi hoje colocam a profissão da dança num outro patamar. Legal. A gente ainda não consegue divulgar tanto, porque, né, o nosso país é enorme, apesar de que temos mais de 20 estados representados em alunos aqui. Legal. Mas essa ideia de que a dança é um business dentro de uma corporação... Muda o jogo, né? Muda o jogo. Muda. Né? E aí eu fico pensando na época, né, que eu participei de várias pré-seleções e a gente chegava nas cidades onde a pessoa tinha a dança ali como uma coisa muito distante. Então imagina só, quando chega a escola do Teatro Bolshoi para fazer uma pré-seleção numa cidade do interior, eu penso na magia que isso tudo é, na informação, na novidade e na responsabilidade também da escola, né, do papel ali de informativo para essas pessoas, de olha, a dança ela pode ser a protagonista da sua vida, né? E quantos talentos, né, Célia, a gente não vê saindo desses cenários aí? Muitos, né? Então, assim, hoje o nosso mote de trabalho é essa busca, né, por esses talentos. E, assim, nós trabalhamos hoje numa busca muito mais ativa, naquele perfil do aluno que nós queremos, aquele perfil do aluno que é a identidade da escola, que é essa questão de fazer uma inclusão social muito importante, encontrar esses talentos, oportunizar essa transformação de vida. E quando a gente chega e fala, quem gosta da dança já tem uma ideia do que é o Bolshoi. Sim, né? E aí eu volto a te dizer, hoje é muito mais fácil te convencer quando você mostra resultado. Com certeza. Então, a gente percebe hoje, na verdade, assim, deveriam ter muitas outras instituições com este tipo de trabalho, porque existe muito mais talentos para serem oportunizados, sabe? Do que a procura de instituições ou um trabalho para que a gente dê essas oportunidades, né? Então, assim, a gente tem 100 a 120 candidatos por vaga no último momento da etapa. Tá super concorrido e cada vez mais, né? E significa o quê? Que as pessoas estão acordando para que dança, sim, pode ser profissão. Dança, sim, pode tornar o profissional provedor da sua vida. E provedor até da vida das famílias. Quanto que a gente não vê, né, de transformação na família inteira. Isso é tão precioso. Eu mesmo, colegas da minha época que transformou a vida da família. Então, assim, a dança é muito mais do que a gente pensa só dentro de sala de aula, né? De fato, assim. Eu acho que esse trabalho social da escola é muito bonito, muito precioso, porque é literalmente um trabalho de garimpagem. Porque eu falo que são joias que vocês acabam achando, porque justamente vocês têm esse trabalho de levar a escola para lugares que talvez ninguém tenha olhos ali, porque hoje a maioria, e não só na área da dança, mas em todos os setores, são as capitais. Mas vocês saem desse núcleo, né, desse foco, então eu acho isso muito importante.
E é muito legal de pensar o quanto que vocês oportunizam, né? E modificam. Foi o que a gente conversou desde lá do começo do episódio, transforma a vida, né? E aí tá também uma coisa que traz muito forte a identidade do Bolshoi, né? Exatamente. Eu acho que a gente fala, as pessoas falam sobre o brilho no olhar das pessoas que trabalham aqui. E esse brilho não existiria se nós não trabalhássemos com esse perfil de transformação de vidas. Entende? Então, tem muita gente que me pergunta assim: Célia, você não quer dar uma palestra lá na minha empresa? Porque eu visitei o Bolshoi e eu senti, tipo, energia nos olhos, brilho. Eu disse: olha, quem dera eu pudesse dizer que são ferramentas de gestão. Não é. É o propósito. É o propósito que tem aqui. Que daí essas pessoas entendem isso. Então, quando a gente vê a transformação, quando a gente vê esse bailarino transformado, quando a gente vê a família transformada, a gente vê o resultado, vê essas pessoas encaminhadas, hoje adultos que voltam para a escola, que estão de férias e vêm aqui, eles têm gratidão, então tu percebe muito os valores, sabe? E as pessoas não enxergam isso na dança. Eles não enxergam que a dança pode promover tudo isso, que ela pode ligar tudo isso. Como você falou no início, dança sempre foi atividades extracurriculares, né? Nunca é uma própria faculdade de dança. É verdade. Ela não forma um bailarino, ela forma um especialista, um teórico sobre dança, um pesquisador, né? Então é diferente isso. Esta profissão de bailarino tem que ser levado assim, mais a sério no sentido de formação, de ter disciplina, de ter currículo, sabe? E a instituição que assume esse papel de colocar a dança como o seu negócio. Não, isso é muito interessante que você está falando, porque eu já deparei com várias pessoas assim, perguntando, né? Mas por que no Bolshoi sai tantas pessoas que dão certo? Porque também dá certo, qual que é a sua perspectiva de dar certo, né? E aí eu me peguei por muito tempo pensando sobre isso, e eu falo abertamente sobre isso, que é exatamente essa questão do propósito. Eu falo, gente, ali tá todo mundo querendo muito a dança. Eu lembro que na minha turma era todo mundo querendo muito, e a gente via as outras turmas, todo mundo querendo muito. Então você imagina só um ambiente que tá todo mundo em pró de ter a dança como protagonista. Muda o jogo, não tem como. E aí, não é querendo comparar as outras escolas, todo mundo tem o seu lugar na dança. Tem a escola que também vai ter esse papel da atividade física, de um hobby para os seus alunos. Mas as escolas com os papéis formadores, eu acho que tem esse diferencial, né? Exato, não é algo para a gente comparar, mas uma formação técnica, né? As pessoas às vezes não entendem, mas assim, o Bolshoi tem uma formação técnica concomitante com o ensino médio. Então as pessoas não entendem. Há uma formalização muito séria com Secretaria de Educação, com o MEC, entende? Que profissionaliza. É uma profissão que está reconhecida com o Sindicato dos Artistas. Então tem toda uma questão administrativa que dá suporte à profissão. Tanto que a gente que puxou com o Sindicato dos Artistas de Florianópolis essa questão de ter o documento, né, a carteira, o DRT do bailarino, né? Então a gente buscou essa questão da profissão do bailarino, entende? Então ela é diferente por conta do tipo de tratamento. Então nós estamos falando de 7.200 horas de trabalho. É uma coisa diferenciada, né? Estão num ambiente onde todos compartilham do mesmo propósito, eles estão indo na mesma direção, é fomentado de uma forma positiva a questão de entrar ou não em elenco, é um desafio, é um crescimento. Eu olho para o lado do meu colega, passa os mesmos desafios que eu tenho, crescendo, mudança de corpo, mudança de mentalidade. Então, eu tô num ambiente onde estamos todos indo. E volta tu falou uma frase sobre dar certo ou não, e aí eu digo, né? Trabalhando com pessoas sempre dá certo. Sempre dá certo. Só que esse certo para cada um vai ser diferente, né? O certo caminho da dança, ele já leva para muitos caminhos, né? Mesmo no nicho como bailarina. Eu acho que uma coisa legal também da gente pensar, né? Para além disso tudo, é a parte dos recursos, públicos e privados.
Será que realmente a gente sabe o que se trata quando a gente fala disso? Em especial, né, as empresas sem fins lucrativos. Acho que seria interessante se você pudesse dar uma palavra do que é, o que pode ser recurso público, privado, como que a escola se responsabiliza em mostrar principalmente a transparência disso tudo, que a gente sabe que é um baita desafio manter sempre isso em jogo ali e deixar isso tudo muito claro que acontece dentro da escola. Diferentemente, né, de uma empresa que a gente costuma, a linguagem administrativa é faturamento, né? Numa escola particular ela cobra mensalidade, essa é a receita. Bolshoi não tem esse tipo de receita. Começamos buscando apoios em leis de incentivo e ao longo do tempo o desafio era como é que nós vamos trabalhar para ficar menos dependente de políticas públicas e tentar, de alguma forma, encontrar receitas próprias. O que Bolshoi, enquanto Bolshoi, pode produzir de receitas, né? E aí a gente teve esse desafio ao longo desses 24 anos. A gente passou momentos muito difíceis mesmo, no sentido de não conseguir o suficiente e tá sempre correndo atrás. Mas assim, basicamente hoje a escola vive com recursos públicos. Nós vamos tratar aí 2 momentos. Nós temos recursos públicos através de leis de incentivo, que não deixa de ser público, e nós temos o recurso público direto, né? Nós fizemos, por exemplo, com o governo do estado de Santa Catarina, nós temos uma ferramenta, um convênio, que hoje o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que são todas as instituições sem fins lucrativos, eles receberam um regramento que facilitou muito a vida. E esse regramento permite tu fazer junto com o governo do estado um termo de fomento. Então, o estado coloca o recurso aqui. Esse recurso vem com um monte de regras, prestações de conta, dentro de um sistema deles, então a gente só tem que obedecer aquilo. Tem que dizer para que você precisa. Claro, tem que ter algumas documentações, né? Habilitações, burocracias, né? E aí a outra parte é você aprovar projetos em leis de incentivo. Tem no município, tem no estado e tem federal. Aí lá a gente aprova projetos e tem o direito de captar recursos junto às empresas. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de convencimento. Nós temos uma equipe que trabalha diuturnamente buscando patrocínio, que é ligar para a empresa: olha, você sabia que você pode trocar o teu imposto de renda por investimento social, cultural, educacional? Que o Bolshoi tem esse tripé muito bem definido. E aí essas empresas podem depositar até 4% e abater totalmente do seu imposto de renda. Por isso que eu falo que é um dinheiro público. Porque era imposto de renda. Se a empresa não botasse aqui, iria para a Receita Federal de alguma forma. Então, nós temos que prestar contas desses recursos, né? Então, e a escola, para se manter 24 anos e a gente conseguir o respeito que tem, os resultados que tem, se a gente não tivesse gestão aqui dentro, né, governança, não se sustentaria, porque os projetos são aprovados todos os anos. Você não aprova se você não tiver prestações de contas aprovadas, né? Então, você tem que ter todas as negativas, você tem que pagar todos os teus tributos em relação a funcionários, você tem que ter toda uma questão de segurança, você tem que ter... Nós temos, por exemplo, uma auditoria independente que faz toda a auditoria de toda a movimentação financeira da escola. Então, é tudo registrado. A gente tem que publicar o nosso balanço no nosso site, então tá tudo lá, os números, é transparente, né? Então a gente precisa dessa transparência para mostrar a governança e para ter sim aquela credibilidade nas pessoas para investir. Então a gente tem que usar de forma correta. O desafio é conseguir usar de forma correta, mostrar os resultados e o impacto que aquele dinheiro faz na vida das crianças, na sociedade, lá para o futuro, porque a gente tem que trabalhar com esses cenários. Claro. Não é um cenário de curto prazo, né? A diferença não é só no que a gente faz aqui, né?
Ninguém olha o Bolshoi, por exemplo, como um grande fomento na economia local. É uma coisa muito grande, né? Muito maior, assim. Então, o Bolshoi, por exemplo, a gente custa 11 milhões, 8 milhões voltam para a economia, porque gira aqui, né? Entende? Nós criamos fornecedores na cidade para material de dança que antes não existia. Exato. Então, hoje geram empregos. Quando emite a nota, gera imposto, recolhe imposto na prefeitura. Você entende? É um círculo virtuoso econômico que a escola promove no seu entorno, né? Então, as pessoas às vezes não enxergam que por trás disso, por isso que eu te falo que é um negócio. Exato. Que é um negócio. Não, Só que demais. aqui o negócio é a dança. É a dança. A grande mola de tudo isso que eu estou falando é a dança. E quem olha assim no papo parece assim, nossa, parece uma indústria, né? Sim. Mas não é. Não é. Exato. É a cultura fazendo negócios. Não, e é demais porque, por causa do Bolshoi, também Joinville virou a cidade da dança. E é cada vez mais reconhecido por isso, né? A gente tem cada vez mais investimento na cidade por isso. E é muito legal que em alguns outros episódios a gente conversou com alguns outros diretores aí de escola de dança privada, mas alguns deles já tocaram nesse assunto de tratar a escola como um negócio. Não é feio tratar a escola de dança como um negócio. É uma coisa que é a responsabilidade você tratar como um negócio. Porque não, aí vem daquele lugar da dança ser sempre uma atividade extracurricular, fazer sempre dança por paixão, por prazer. A paixão também tá no negócio. Com certeza. Né? Em todo negócio. Exato. E não é porque a escola do Teatro Bolshoi é grandiosíssima, né? Em tamanho também estrutural e tudo mais, que só aqui tem que ter gestão, né? A gente pode pegar da fala da Célia aqui pro microempreendedor, para a escola que está começando hoje. A importância de se ter uma gestão, uma administração, saber o porquê que você faz o que você faz, um propósito. Então isso é muito legal, que eu acho que é aquele arroz com feijão que precisa ser ali todo santo dia, sabe, Célia? Que eu acho que a gente preza muito por trazer diversas pessoas falando talvez o mesmo tema de diversas formas e dando diversos contextos. Então isso eu acho muito, muito bacana. E aí, entrando nisso, eu queria que você contasse também sobre a importância da internalização da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que é a única filial fora da Rússia até hoje, né? E como que isso, você já começou a contar aí um pouquinho dos benefícios que traz para não só a cultura local, mas para o país. Traz essas dimensões para a gente, porque às vezes a gente não tem essa ideia do que o Bolshoi realmente representa hoje para o país. A gente até nem divulga tanto isso, né? Porque as pessoas ficam mais ligadas realmente no negócio da dança, né? Mas assim, dizer hoje que é o único elo cultural entre duas nações, se as pessoas imaginassem que por causa da escola Bolshoi, embargos da carne suína para ser exportada de Santa Catarina para a Rússia foi desembaraçada por causa deste elo. Caramba. Entende? Então, ter um elo que eu chamo ele de elo amistoso, né? Porque é uma coisa que é bacana, porque é bonito, porque é a dança, porque é a educação, porque é cultura, né? Então, ela abre muitas portas internacionais para o país. Para além da dança. Além da dança. Então, imaginar que teve algumas reuniões da alta cúpula do governo, Brasil-Rússia, e a gente teve acesso ao documento, que todo mundo pode ter acesso, está no Itamaraty, no sítio do Itamaraty, e lá, assinado por diferentes presidentes, 2 vezes o Putin, 1 vez o Medvedev, e lá consta que o país tem interesse em manter este elo cultural com a escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville e Santa Catarina. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança Pode apoiar?
Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Então, a escola, além disso, claro, a gente tem as pessoas entendem essa força deste nome, né? Porque esse nome ele é secular lá, ele tem o seu mérito, mas é muito interessante que ele extrapola. Mas ele extrapola, Giovana, porque lá, essa pasta Teatro Bolshoi, lá do teatro, é uma pasta ligada diretamente à presidência da República. Então. Entende? Então ela tem um tratamento especial e aí eles dão uma devida importância. E aqui no Brasil, nós ainda temos que trilhar muito caminho para a dança ter esta importância. Exato. Isso que você quer trazer para as pessoas. Exato. Porque nesse universo político dentro do Brasil, a gente sabe que a dança não é a prioridade ainda. Mas eu acho que também a importância da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil já vem disruptindo essa situação, né? Exato. Vem ajudando nessa construção que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas estamos aqui, né? Exatamente, É isso que exatamente. importa. Que legal. Agora mudando um pouquinho de assunto, Célia, mas ainda dentro de tudo isso que você falou, vamos falar um pouco sobre carreira, né? Pensar sobre carreira, eu sempre gosto de partir sobre oportunidades que uma carreira pode ter. E dentro da instituição, eu sei que você como gestora traz isso muito para o Bolshoi, da projeção de cargos aqui dentro mesmo da instituição. Né? Como que a gente pode pensar sobre a projeção de cargos? Primeiro, queria que você desse o exemplo como acontece aqui dentro e depois na dança, porque infelizmente a gente sabe que também é muito ainda precário a projeção de cargos, principalmente no quesito bailarino. Né? São poucas as companhias que hoje a gente tem corpo de baile, vai subindo ali os cargos. Já muitas companhias adotaram, todo mundo tem o mesmo tipo de contrato. E aí depois eu sinto que o bailarino fica ainda um pouco perdido se ele quer se tornar um ensaísta, um pianista, um figurinista, um diretor. Então também juntar esse lado da dança com gestão, eu acho que você pode dar bons insights de como que a gente podia propor essa projeção de cargos, porque eu acho que é interessante pra gente ampliar o conhecimento para um bailarino, por exemplo, professor de dança, ou seja, para um profissional da dança, né? E aí eu trago também eu acredito que é a mesma ferramenta de gestão que todo mundo aplica, que pode ser aplicado tanto para bailarino e é o que a gente aplica aqui. Nós temos uma política de cargos e salários e toda política de cargos e salários séria, ela tem que se basear em formação e resultados, né? Então a gente tem aqui projeções horizontais e verticais, né? Mudança de cargo. Por exemplo, eu sou um grande exemplo. É verdade. Né? Eu comecei como analista lá no ano 2000 e fui ao longo do tempo me projetando, né? Eu fui recebendo promoções. Então, hoje eu atingi o maior cargo que eu poderia atingir na escola. O que aconteceu? Resultado e muita formação. Ao longo desses anos eu fiz especialização, eu fiz uma nova faculdade, né? Eu me formei em Direito, sou advogada, porque precisava desse entendimento jurídico para melhorar a gestão, e aí isso me ajudou a caminhar. Assim acontece com os demais cargos aqui. Então, os nossos coordenadores, eles têm uma projeção, porque o cargo deles é único, então eles têm uma projeção horizontal. Os bailarinos, como nós não temos uma grande companhia, mas a gente já está preparado para uma companhia, porque o nosso plano, ele tem bailarino júnior, pleno e sênior. Então eu tenho essas três no vertical e tem horizontal. Cada nível é um tipo de salário e aqui por desempenho. Então, por exemplo, esses dias o Pavel veio e falou comigo e disse que gostaria de promover 2 bailarinos em palco lá em Brasília. Olha que legal. E aí ele apresenta quais são as justificativas, os requisitos para que esse bailarino possa fazer essa projeção, né? Então essa progressão dentro desse salário. Então a gente trabalha com isso. A nossa companhia é jovem, mas hoje na companhia você vai ter bailarinos plenos. E daí tem os bailarinos júniores que começaram, entende? Então a gente faz isso, mas a nossa companhia, como ela tem essa conotação de passagem, então ela fica entre esses dois mesmo, sabe?
Mas a gente procura fazer uma diferenciação. Legal. E já aconteceu no meio da jornada, como aconteceu com esse bailarino dessa vez, ele pular para algo que só aconteceria no ano seguinte. Entendi. Mas por quê? Apresentou um resultado. Então é isso, basicamente, né? E também o que acontece muito aqui no Bolshoi não acho que poderíamos usar transição de carreira, mas, por exemplo, eu deixei a minha carreira como bailarina e também agora eu tenho um direcionamento dentro da própria instituição para um cargo de professor, coordenador. Isso também acontece aqui, né? Acontece. Eu digo que o Bolshoi, eu falo para muitas pessoas, que o Bolshoi, num futuro não muito distante, eu tô falando de não muito distante mesmo, tá? Não vai... Acho que uma década aí pra frente, ele vai ser todo por bailarinos formados por ele mesmo. Na direção vai ter, no lugar da série vai ter alguém que dançou, que foi formado aqui. E que estudou, se especializou e é gestor e vai trabalhar. Então eu digo que o Bolshoi, no quesito recursos humanos, ele vai ser autossustentável. Justamente por isso. Porque o que é o sucesso? É o bailarino que dança? Ou é aquela vida, aquela pessoa que se tornou profissional? A dança, na minha vida, me fez ser mais disciplinada, me abriu os horizontes. Hoje estou focado em outra coisa, mas tenho sucesso naquilo que eu faço. Para mim, essa pessoa é de sucesso. Sim. E aí, nisso, nós temos na escola várias áreas, né? Porque o que acontece? As pessoas se identificam e entendem que, quando eu te falei que o nosso negócio é a dança, se tu perguntar para as pessoas aqui, o que você faz aqui? Eu ajudo a formar bailarina. De qualquer forma, você está envolvido. Nós estamos fazendo. Exato. Então, por isso tem, lá na comunicação, tem ex-bailarino. Hoje o RH da escola é uma ex-bailarina. Verdade. Entende? Então, a gente tem bailarino, tem os professores, muitos, né? Sim. E assim, o futuro, coreógrafos. Entende? Então, assim, eu acho que tudo que envolve, e a escola, por ter esse tipo de gestão, ela ampliou esse leque. Com certeza. Então, se antes o bailarino só se via ou dando aula, ou coreografando, ou sendo diretor artístico, hoje, quando você olha para a escola Bolshoi, eu posso ser jornalista, eu posso ser tudo. Isso que eu acho a maior graça daqui, na verdade, sabe? Eu acho que é esse leque de possibilidades. E, de novo, não é porque escola Bolshoi é grande do jeito que é. Você pode começar a pensar nisso na sua escola, se você está começando hoje, nessa progressão, né? Se a escola vai aumentar e tal, já ter essa progressão de cargos, o que eu vou fazer com os meus colaboradores e etc. Então, entende a importância da gente, de qualquer forma, ter uma gestão, de ter alguém pensante de outras áreas também, porque se a gente só respirar a dança técnica, né, puramente ali, vai ser só bailarinos ali, um do lado do outro, né? Então, acho que isso é muito bacana e é uma coisa que eu sei que vários profissionais da dança que estão à frente de escolas já vêm se preocupando, né? E eu acho que é interessante, porque é o que faz a escola Bolshoi se diferenciar, é sempre ter essa questão da gestão, da administração também por trás, e fora os vários outros fatores que a gente já sabe. Isso é muito bacana. E todo mundo, eu digo o seguinte, né? As pessoas têm que olhar para as coisas. Eu olho, talvez uma escola olhe para nós e ache a gente muito grande. Eu já olho para outras organizações e acho a gente pequeno. Então eu sempre digo assim, salvo as proporções, exato, o trabalho é o mesmo. Entende? Então nós podemos fazer sim a escola lá que está começando, que tem 50 alunos, ela pode começar preocupada com gestão, sim. Que legal, né? Tem gente que fala, quando começou a história que eu comecei a trabalhar compliance dentro da escola. Porque compliance é um departamento dentro de uma patrocinadora do Bolshoi. Pô, mas ela é uma multinacional. Aqui, compliance vai ser uma pasta que eu vou abrir. Viu? E é assim que a gente trabalha, né? Então, tu tens que dimensionar a necessidade de cada coisa dentro do teu negócio para que ele prospere,
com solidez, Com certeza. sabe? É essa a grande preocupação. A preocupação é ser sólida, é ser sustentável o teu negócio. Exato. Isso é o mais difícil. Por isso pensar a partir de um negócio e não só de uma atividade, enfim. Não só como gestão, como comunicação. A Ob tá ali também, ó, ela deve estar concordando também com o que a gente tá falando. Não interessa se você é mini, se você é pequeno, se você é grandioso, mas se preocupar com isso é o que vai te fazer diferenciado, consistente e no mercado, né? Exatamente. Que as empresas que ficam no mercado, a gente sabe que hoje em dia não é muitas, né, que sobrevivem, mas é o que a gente quer espalhar informação para que muitas outras que estão vindo consigam, então, né, enxergar diferente daqui para frente. Tem até um dado do Sebrae que fala que a maioria das empresas, e daí eu uso empresa, essa fala para qualquer tipo de organização, em 2 anos fecham. Então, tudo que está acima disso já são vitoriosos. Então, bola para frente. É isso aí. E Célia, conta um pouquinho, então, o que é importante pensar financeiramente dentro de uma instituição sem fim lucrativo voltado ali para o nicho da dança? Olha, é pensar na sustentabilidade. Tá. Isso aí não tem outra coisa. Eu acho muito bonito a missão, acho tudo bonito, mas tem uma hora que eu digo assim, gente, sem dinheiro não tem missão. Engraçado que a Marcela, a diretora da Company Dance Center, falou exatamente isso. Ela virou pra mim e falou assim, aí a Márcia e a Marcela, né? Falou, a gente tem uma premissa básica, não perder dinheiro. É muito lindo o que a gente faz aqui, mas a gente tem que partir dessa premissa, não perder dinheiro. E no nosso caso, né, tem que dizer, olha, eu preciso. Então, hoje, o que a gente precisa? Nós temos uma política de patrocínios, nós temos uma preocupação com fidelização, nós temos preocupação com o que nós vamos entregar para esse patrocinador. Nós deixamos um momento lá no início de pedir dinheiro e hoje a gente propõe negócios, o que muda completamente, né? Você vai pedir, parece que você está sempre numa condição inferior, né? E quando você propõe negócios, então é diferente. É verdade. Hoje a escola propõe negócios, então eu tenho contrapartidas que eu tenho que cumprir, honrar, é tudo com contrato, né? Então buscar patrocínios, novos patrocínios, fidelizar os que estão aqui, dar retorno para aquele que coloca o dinheiro aqui, tratar ele com a devida importância, entender que por trás das empresas existem pessoas e pessoas são diferentes, tem egos diferentes, então tem uns que você tem que bajular mais, outros menos, e isso faz parte do negócio, né? Então hoje a escola se preocupa com essa gestão, então a gente tem uma equipe que trabalha exclusivamente com isso. Paralelamente a gente tem um trabalho que é o presidente do conselho e eu que fazemos, que é a busca de recursos públicos, de outras fontes. Então, a gente que busca tratativas com o governo, nós que corremos atrás de verbas parlamentares, que é uma outra fonte de recurso do Bolshoi. Então, a gente busca essas outras fontes. E dentro da escola, no nosso planejamento estratégico, nós começamos a pensar fontes próprias de recurso. E aí hoje a escola vende cursos livres, né? Que não é o curso da formação que tem aqui de 8 anos, mas são cursos livres, ideias do bailarino, do que o Bolshoi trabalha, cursos de iniciação, tem cursos online, tem cursos presenciais, né? A gente também tem receita de cachê de apresentação. Então, o nosso negócio apresentar. Então, quando a gente se apresenta, cobra cachê de apresentação. Então, hoje, nós conseguimos atingir um patamar entre 10% e 12% do custeio da nossa instituição com receitas próprias, o que foi um ganho para a gente super bacana. Essa é uma toada que a gente quer seguir e aumentar, porque quanto menos você depender de algum tipo de fonte, melhor. Hoje, outra coisa que eu diria é a carteira. Existe uma premissa em finanças que você não pode ter, eles usam assim, não pode botar todos os ovos numa mesma cesta, né? Verdade. Então aqui o que tu pode? Tu não pode ter a tua carteira assim com alguém
responsável por 30%, 40% do teu custo, né? E a gente já viveu isso no passado. E quando esse patrocinador saiu, aí nós pesou. quase Foi junto. fomos junto com ele. Então, hoje não. Hoje nós temos, se você pegar lá os amigos do Bolshoi, você vai ver que a gente ampliou muito. Hoje eu tenho muitas pessoas com menos volume de recurso do que antes a gente tinha poucas pessoas com volume maior. Por quê? Porque hoje quem precisa de patrocínio sabe que vivemos uma economia que ela não é estável. Hoje um ramo do negócio vai bem, o ano que vem ele não vai bem. Verdade. E aí a gente tem que ter diversos ramos de atividade, diversos tamanhos de empresas para a gente buscar esse equilíbrio. Se tu não tiver isso desenhado, preocupado, olhado para o mercado, ver para onde o dinheiro vai, que o dinheiro não some do mercado, ele troca de mão, se a gente observar. É verdade. Então nós temos que estar ligado nisso. Legal. E às vezes as pessoas não se atêm a esse detalhe e ficam esperando dos mesmos sempre. E às vezes aquele mesmo diz assim: esse ano eu não tenho, esse ano me deu prejuízo. E aí, né? Eu vou buscar em quem tá Não, é dando muito lucro. legal você abrir mais esse backstage do que rola por trás, assim, do Bolshoi, porque eu acho que é não só curiosidade, mas é ensinamento mesmo, né? As pessoas podem tirar muito desse nosso bate-papo aqui para os seus próprios negócios, né? Mas é aquilo, eu vejo um ponto aí muito simples que vocês levam com muita maestria, pensar a partir de um negócio, né? E a partir disso, vocês posicionam a dança também de uma outra forma. Então, isso é muito, muito bacana. E aí, Célia, pra gente finalizando o nosso episódio hoje, que tá super especial e gostoso, eu ficaria horas aqui. Pediria depois um cafezinho pra continuar esse bate-papo com a Célia. Porém, pra gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho primeiro os perrengues, porque não é que é uma instituição grande, com história e tal, que vocês não passam perrengues. Ela já contou vários aqui. Mas eu quero que você entre um pouquinho nessa história de os desafios que a escola até hoje em dia, né, enfrenta e também os planos desse futuro próximo aí. Olha, desafios, eu acho que faz parte de todos os negócios, né? Mas assim, isso é muito interessante porque a gente estuda e busca assim, né? Quanto mais eu busco ferramentas de gestão, mais a gente ouve falar de riscos. Então, analisar risco do negócio é algo que todo mundo tem que fazer. Mas a coisa mais interessante no Bolshoi é que às vezes a gente enfrenta riscos que nem passou pela cabeça da nossa gestão, né? Então, a gente enfrenta o quê? Mudanças de leis. Como é que eu vou imaginar que aquela lei ia mudar e eu não ia poder mais ter acesso ao recurso da forma que tinha? Então, assim, dos maiores desafios nossos é esse. Por isso, inclusive, que eu fui buscar o direito, porque é muito complexo. Sabe? Quando há mudanças de legislação e a gente tem que se enquadrar, isso é desafiador, bem desafiador. Sim. Né? Hoje a gente não tem, graças a Deus, a gente mantendo essa política financeira, a gente não tá mais, essas dificuldades de manter, elas não são mais tão de risco alto, sabe? A gente, como eu te falei, se nós temos, tá tudo muito diversificado, então a gente consegue equilibrar. Vai aprendendo a equilibrar os pratinhos. Mas em contrapartida a gente tem outros desafios de ter número de alunos, maior número de alunos, né? Manter sempre o incentivo ali. Manter o incentivo, né? A gente tem desafios de ter profissionais aqui dentro, entende? De reter os talentos, que tudo isso são coisas que hoje é desafio para a escola, né? Desafio de incrementar novas receitas, né? De buscar essa independência. É muito difícil para o terceiro setor dizer que um dia ele vai ser totalmente independente. Eu diria que ele é impossível. Mas minimizar tem que ser a busca sempre, sabe? Para evitar esses problemas. Claro. Hoje, porque como nós temos essa preocupação no nosso planejamento estratégico de diminuir riscos, eu tenho a alegria de te dizer que os desafios estão sendo bem menores.
E aí a gente começa a tratar os desafios à medida que eles vão surgindo. E no Bolshoi, por ser uma instituição que tá muito vinculada à política do país, tanto econômica quanto propriamente a política, né? A gente fala, somos políticos sim, somos apartidários, mas somos políticos, né? Então, tudo que envolve a política tem algum tipo de reflexo aqui. Exato. Então, você imagina que os desafios são muito grandes, é só tu olhar para o cenário. Esses são os desafios que a gente tem maior hoje. Legal. Não, e às vezes a gente não tem ideia disso, né? Porque falar de uma empresa sem fins lucrativos e comparar com uma privada, é o que você falou, não tem outras necessidades, outras dores, outros desafios, né? Exato. E aí, então, pra gente terminar, conta pra gente um pouquinho dos planos futuros aqui da Escola do Teatro Bolshoi. Para onde vocês querem ir? Onde querem chegar? Isso. O nosso planejamento estratégico é 2030. Oh. Então, ele já está desenhado, né? Legal. Então, a gente aprimora cada ano que passa. Agora, estamos todos focados para 25 anos de Bolshoi. Vamos aí montar um novo balé. Que legal. Vamos montar o Lago dos Cisnes. Vem Vladimir Vassiliev. Nossa. Aí vai montar e a gente está cheio de expectativas para isso. Então, acho uma coisa muito bacana. Então, já estão esperando, já vão chegar aí os ensaiadores. Eu posso voltar para a escola? Aquele momento que a gente pega, né? Tipo, Então, aí para março, né? Março, porque 25 anos é uma data bem emblemática para a gente. Renovação de contrato com o Teatro Bolshoi de Moscou. Tudo que é de mais importante vai acontecer no ano que vem. Legal. Mas a gente está vendo aí para frente, até 2030, 3 a 4 turnês internacionais que a gente vai começar a trabalhar. A gente já está trabalhando, mas precisa desenhar isso, e aí a gente vai desenhar a muitas mãos, né? Claro. Porque a gente está vendo que com recursos públicos somente não vai ser possível, então a gente vai ter que fazer uma articulação. E tudo isso, todas essas ações para alcançar a nossa visão, que é a visão do nosso planejamento estratégico, é a Escola Bolshoi ser reconhecida como entre as 10 maiores escolas de balé do mundo. Ai, que legal. Então, essa é a nossa visão, mas a gente entende que para chegar nessa visão, a gente tem que extrapolar um pouco as fronteiras de Joinville, Santa Catarina, Brasil, América do Sul, e a gente tem que ir para a Europa, e é ousado. Assim como todas as metas têm que ser ousadas, né? A gente não sabe se alcança, mas nós vamos buscar essa visão. Exato, tá fazendo é isso que importa, né? Vocês estão aí e formam tantos profissionais, e eu sou muito orgulhosa de ter feito parte, e vocês fazem parte da minha história também. E que delícia de bate-papo. Eu quero muito agradecer você, nós aqui na Dança Pod. Com certeza foi muito, assim, rico esse bate-papo. Eu acho que a gente precisa de cada vez mais conversas pensantes assim também. Muito obrigada, Célia. Eu que agradeço. E para mim também é um prazer enorme, um orgulho enorme ver o teu crescimento, essa tua preocupação com a dança. Estou muito feliz em ver que saiu do Bolshoi alguém que hoje tem uma preocupação, um pensamento tão altruísta para a dança. Muito bacana. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada, valeu, gente. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like, e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios, ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!